Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran e esse é o canal Fraternidade e hoje nós vamos falar da lei do mínimo esforço. É uma das leis que eu mais gosto, não posso negar, porque a gente gosta, né? De manifestar as coisas sem tanto esforço. Então é uma lei muito poderosa que quando eu comecei a aplicar ela na minha vida, tirou um peso dos meus ombros que vocês não têm noção. Porque a gente tem ensinado, né, pessoal, que tipo, a gente tem que, né, sempre trabalhar duro, com muito esforço para poder realizar as coisas, poder conseguir as coisas que a gente quer, poder realizar os nossos sonhos, mas na verdade não é bem assim. Porque se a gente conseguir observar a natureza, a gente vai verificar que a natureza ela despende do mínimo esforço para poder se realizar, né, para poder existir. Igual a Deepak Chopra fala, o peixe ele não se esforça para nadar, apenas nada. A ave ela não se esforça para voar, ela apenas voa. As flores elas não se esforçam para desabrochar, elas apenas desabrocham. E faz parte da natureza do ser humano realizar os seus sonhos com o mínimo esforço, sem ficar com tanto peso, né? É parte de nós, porque vocês sabem, nós somos a imagem e semelhança de Deus e Deus cria como, né? Primeiro em pensamento, com certeza, né? Imaginando e depois realizando. E, ai meu Deus, Deus não vai lá, ficar louco lá para criar, não é assim, né? E da nossa parte também não é assim. Vocês já vão entender melhor como é que funciona isso aqui. Vou começar com a leitura da primeira parte do livro As 7 Leis Espirituais do Deepak Chopra. Então nós estamos na quarta lei, que é a lei do mínimo esforço ou a lei do menor esforço na tradução de português de Portugal. Primeira página. A inteligência da natureza funciona com um mínimo de esforço, sem despreocupação, com harmonia e amor. E quando aproveitamos as forças da harmonia, a alegria e o amor, criamos sucesso e felicidade com um mínimo de esforço. E depois ele já segue na primeira página, depois dessa introdução, que é uma frase do Lao Tse. Um ser integral conhece sem agir, vê sem olhar e realiza sem fazer. Então esta é a quarta lei espiritual do sucesso, a lei do mínimo esforço que a gente pratica geralmente na quarta-feira. Ele vai começar o livro então falando sobre o que é a lei da não resistência. E a primeira parte do livro ele vai falar exatamente o que eu falei na introdução, e né, sobre a gente observar a natureza e verificar que ela despende do menor esforço para existir. E depois ele vem falar, né, que na ancestral filosofia da Índia, essa lei ela é conhecida como o princípio da economia de esforço, olha só. Ou seja, faça menos e realize mais. Então ele vem dizer assim, que significa, né, basta a gente ter uma breve ideia do que a gente quer manifestar e essa ideia, esse sonho, ele vai ocorrer com o mínimo esforço possível. E depois ele continua falando que despendemos o menor esforço quando as nossas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza ela é unida pela energia do amor. Ela é estruturada pela energia do amor. E depois ele vem falar que quando nós vamos procurar o poder e o controle sobre as outras pessoas, a gente vai desperdiçar energia. Também ele vem falar que quando a gente procura também o dinheiro e o poder, né? O dinheiro, digamos assim, para o nosso uso próprio, só o nosso uso próprio, a gente vai estar
desperdiçando energia, porque a gente vai estar interrompendo o fluxo de energia, né? Até porque a segunda lei espiritual do sucesso, que é a lei da doação, né? Ela fala sobre manter, né? Viva essa troca, né? De dar e receber. E quando a gente quer pegar tudo para si, né? Tudo pro ego, a gente vai estar desperdiçando energia e interrompendo aquele fluxo de energia que poderia vir para nossa vida. Depois, ele ressalta novamente que as nossas ações, quando as nossas ações são motivadas pelo amor, a nossa energia ela vai se multiplicar e vai se acumular. E o excesso de energia que possuímos e que desfrutamos, ele pode ser canalizado para criar aquilo que quisermos, incluindo riqueza ilimitada. Então ele vai falar, né, que a gente tem que pensar no nosso corpo como se ele fosse um mecanismo de energia. Ele pode criar, armazenar e canalizar energia para onde a gente quiser. Então, se a gente ficar ali exercendo o poder, né, e o controle para as outras pessoas, né, a gente vai desperdiçar energia. Em vez de a gente armazenar, guardar essa energia para poder direcionar ela para realizar os nossos sonhos e para poder fazer as coisas que a gente quer, a gente vai estar ali desperdiçando energia tentando controlar as pessoas ou as situações. Então, não vai ser saudável para esse nosso corpo de energia que a gente tem, né? E ressalta novamente que se a gente souber como gerar, armazenar a energia de modo eficiente, poderá criar toda a riqueza que quiser. E depois também ele fala que se a nossa atenção ela for dirigida somente para o ego, é ele que vai desperdiçar toda a nossa energia. Outro ponto também que a gente... Então vocês já perceberam, né? Essa lei aqui do mínimo esforço, a gente tem que pensar no nosso corpo como um mecanismo que controla, gera, armazena energia. Então a gente tem que se ligar aí no que a gente está desperdiçando energia, né? Porque se a gente estiver ali desperdiçando energia com coisas que não vale a pena, como é que a gente vai conseguir guardar essa energia que vai se multiplicar pela energia do amor? A gente não vai conseguir canalizar ela para as coisas que a gente quer. E outro ponto é que a gente vai desperdiçar também muita energia quando a gente busca a aprovação dos outros, né? Isso é um facto, né? A gente sabe, né? Hoje em dia também muito que a gente usa muitas redes sociais e tal. A gente tá ali tentando buscar uma aprovação, tentando validar a nossa ideia, em vez de simplesmente ser, sabe? A gente fica ali tentando buscar a aprovação das pessoas e a gente acaba desperdiçando muita energia com isso, né? E até porque essa parte de nós que ela busca aprovação provém da onde? Provém do nosso ego, não é do nosso eu superior. Até porque o nosso eu superior, ele sabe que é o máximo, né? Então ele não precisa ser aprovado por nada. E depois ele vem falar que quando essa energia se encontra liberta, você pode canalizar ela, como eu já falei antes. E a nossa alma, ela constitui nosso ponto de referência interior. Quando o nosso ponto de referência interna for o nosso espírito, for a nossa alma, a gente vai estar sendo imune à crítica, né? Então a gente não vai precisar buscar a aprovação de ninguém, porque a gente vai acabar não tendo medo de crítica, não ter medo de desafios, porque a gente sabe do poder do nosso verdadeiro eu. Então, a gente pode aproveitar o poder do amor, que, gente, o amor é a força, a única força que existe, para começar assim, força de verdade, é o amor. E é esse poder que é a força criadora de tudo. Então, quando a gente puder, né, a gente puder pegar a energia do amor, o poder do amor, e utilizar ela de forma criativa, a gente pode criar evolução e prosperidade na nossa vida. Depois ele continua aqui com uma frase de A Arte de Sonhar, né? The Art of Dreaming,
que Dom Juan fala a Carlos Castaneda. Gastamos a maior parte da nossa energia para preservarmos a nossa importância. Se fôssemos capazes de perder alguma dessa importância, duas coisas extraordinárias aconteceriam. Primeiro, libertaríamos a nossa energia do esforço para manter a ideia ilusória da nossa grandeza. E segundo, ganharíamos energia suficiente para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. A gente está ali sempre tentando buscar aprovação, buscar exercer o poder e controle sobre as outras pessoas, desperdiçando energia e esquecendo que o universo é infinito. E a gente acaba não conseguindo pegar esse vislumbre, esse relance desse universo tão vasto, buscando preservar essa noção ilusória da grandeza do nosso eu. E depois ele segue falando que a lei do mínimo esforço ou do menor esforço, ela possui 3 componentes. Daí agora a gente vai analisar esses 3 componentes para depois aprender como aplicá-los. O primeiro componente é a capacidade de aceitação. Vejam só. A capacidade de aceitação requer apenas que estabeleça a seguinte regra. Então você pensa assim, hoje eu vou aceitar as pessoas, as situações e as circunstâncias da maneira como elas se apresentam no momento. Daí a gente tem que prestar atenção que aquele momento ele é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Esse momento que você está vivendo exatamente agora, ele é o ápice de todos os momentos que você já experimentou no passado. Então, todo o universo ele é como ele é, assim nesse momento. Então, a gente tem que aceitar as coisas como elas aparecem no momento. Isso não significa que você não quer que as coisas sejam diferentes, Digamos que você está passando por uma situação que não lhe é agradável no momento. Mas você tem que aceitar como esse momento é, e para poder mudar o futuro, Até porque não esqueçam que o futuro é criado no presente, com as ações e as atitudes que a gente toma agora, nesse exato momento, no presente. Se a gente quiser que ele mude, a gente vai ter que agir hoje, Mas primeiro a gente tem que aceitar esse momento, até porque ele é consequência das atitudes, pensamentos e coisas que ocorreram no passado na nossa mente, Lembram que o universo é mental e a gente cria a partir da mente. Então, no momento em que você aceita esse momento, você para de lutar contra o universo. Então imagina quanta energia você vai estar desperdiçando se estiver lutando contra todo o universo. Então você precisa se render a esse momento, aceitar ele exatamente como ele é, mesmo que você queira que as coisas sejam melhores no futuro, se renda a esse momento. Então ali você já vai estar guardando muita energia e vai parar de desperdiçar energia, porque a gente acaba ficando ansioso, as coisas não são como eu quero, não sei o que, E já vai colocar a mente lá no futuro, em vez de aceitar o momento presente como ele é. Depois, ele também fala que se a gente está se sentindo aborrecido ou frustrado com alguma situação que acontece na nossa vida ou com alguma pessoa, a gente tem que pensar que esses são os seus sentimentos, Digamos em relação a alguma pessoa. E o que você está sentindo, ele não é culpa das outras pessoas, Esses sentimentos são seus. Foi você que cultivou esses momentos. Então tá aí outro ponto, que a gente acaba desperdiçando energia, fazendo o quê, Tentando, remoer coisas, frustrações que a gente tem, mas esses sentimentos são seus. Então se você ficar culpando as pessoas, você vai estar desperdiçando energia. E quando você reconhecer e compreender isso, que esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém,
você vai conseguir visualizar a sua responsabilidade, né? Pela sua situação e por todas as coisas, todas as ocorrências que lhe parecem problemas. Isso aí vai nos levar ao segundo componente, no caso, que é a responsabilidade. O que significa responsabilidade? A responsabilidade significa não culpar ninguém, nem a si próprio, pela sua situação. Deve ter aceitado determinada circunstância, ocorrência ou problema, né, com a sua responsabilidade. Então você vai ter uma capacidade de ter uma resposta criativa para a situação tal como ela se apresenta no momento, né? Então você pegou a responsabilidade para si, não tá culpando as pessoas por o que está acontecendo contigo, não está culpando a si mesmo ou a si mesma pelo que está acontecendo contigo, e vai poder conseguir então ter uma resposta criativa na hora que, digamos, um problema acontecer, uma pessoa te aborrecer. No momento, não fique antecipando situações com os problemas ou tentando culpar os outros, porque, gente, você sabe. Eu era muito assim, meu Deus, ai, fulano me falou tal coisa, e quando eu encontrar fulano ou a fulana, eu vou falar tal coisa pra ele. Então a gente já tá ali, né, imaginando uma situação que pode nem ocorrer e tá desperdiçando energia, em vez de estar aqui no momento presente e podendo canalizar a tua energia para poder crescer, para poder evoluir e para poder realizar os seus sonhos. O que mais? Todas as famosas situações problemáticas poderão tornar-se uma oportunidade para a criação de coisas novas e boas. E todas essas pessoas ou esses problemas que aparecerem na tua vida, você vai conseguir tirar proveito deles, como verificando que são oportunidades para você evoluir. E outra coisa, né? Novamente, este momento é aquilo que deveria ser, nunca esqueça disso. Ele é como deve ser, nesse momento. E seja qual forem as relações que você tenha trazido para a sua vida, serão sempre aquelas que você necessita no momento em que está passando. E ressalta que há um significado oculto por trás de tudo o que acontece. E esse significado oculto serve para a nossa evolução. Então, se às vezes a gente está convivendo com uma pessoa que a gente considera chata, né? Ou que está nos atormentando, ou está fazendo tipo que a gente tem alguma situação problemática, né? Não se preocupe, porque essa pessoa ou essa situação que está te passando agora é exatamente o que você precisa no momento para evoluir, né? Às vezes a gente está com, não sei, um relacionamento que talvez seja um pouco problemático e tal, mas você vai ter que verificar esse ponto de vista que você atraiu essa pessoa, né, de alguma forma, né, porque há um significado oculto por trás. A gente não tá, tipo, se relacionando com as pessoas de maneira, tipo, no acaso, né? Então você vai ter que verificar ali como que essa pessoa tá me ajudando a evoluir de alguma forma, ou essa situação. E o terceiro componente da lei do menor esforço é o distanciamento, que também é o que a gente trabalha na sexta lei espiritual do sucesso, é a lei do distanciamento, né, da sexta-feira. Então, com o distanciamento, significa que o seu conhecimento se deve estruturar através do distanciamento e que deverá renunciar à necessidade de convencer ou persuadir as pessoas do seu ponto de vista. Gente do céu, isso é libertador, muito libertador. Nossa, eu antigamente, na época que eu estava na faculdade, que mania que eu tinha? Não sei, sabe? Tinha que estar sempre defendendo o meu ponto de vista, sabe? Falando do porquê ele era correto e discutindo com as pessoas. Gente, vocês não têm noção do quanto isso desperdiça a energia vital da gente. Tentando persuadir os outros do nosso ponto de vista ou convencer as pessoas do nosso ponto de vista. No momento em que você parar de tentar convencer sempre as pessoas de que você está certo, está certo, está certo, está certo, você vai conseguir acumular dentro do teu corpo muita energia, né? Muita energia.
E eu digo isso porque eu comecei a aplicar, quando eu comecei a aplicar as leis do Deepak Chopra em 2018, e quando eu parei de tentar convencer e persuadir as pessoas do meu ponto de vista, nossa, mudou muita coisa, gente. Então, quando às vezes, tá, a gente tá conversando e tal, e a pessoa fica ali enfatizando pra mim, não, porque tem que ser assim, assim, assim. E tá, ok, né? Não que eu vou desconversar assim com a pessoa, dar um corte, não totalmente assim, né? A gente é educada, né? Então, ok, deixa a pessoa ali com o ponto de vista dela, né? E você fica com o seu, mas não precisa ficar persuadindo ela, convencer ela. Até porque a pessoa vai aprender no momento certo, né? E o conhecimento que a gente tem hoje em dia, no passado talvez a gente não tivesse esse conhecimento. Então, se às vezes você acha que a pessoa tá meu Deus, o que essa pessoa tá pensando? Ela é louca, sabe? E às vezes com as coisas que ela passou na vida dela, né, as vivências que ela teve, foi o que levou ela a pensar desse jeito, sabe? E não cabe a você ou a mim ficar tentando convencer ela de que isso é certo ou isso é errado, desde que ela aprenda, né? E se ela não te ouvir, assim, né? Às vezes a gente dá uma teoria básica e a pessoa não concordar, não fica, rebatendo muito mais, sabe? Daí fica aquela briga, sabe? Toda aquela briga. E isso, gente, é um desperdício de energia enorme. O que mais? Quando você se torna defensivo, culpabiliza os outros e não aceita render-se ao momento presente, a sua vida encontra resistência. E o que acontece quando a gente tem resistência pelas coisas? A resistência aumenta, porque vocês já sabem que tudo aquilo que você direcionar a tua energia, ela vai aumentar. Então, se você direcionar a tua vida na resistência, vai aumentar a resistência, né? Vai criar um bloqueio na tua energia, né? Tá lutando contra o universo, lutando contra as coisas. E é assim que você quer viver a sua vida, né? Brigando, culpando os outros, tentando, sempre dizer que a tua opinião é melhor, sabe, gente? Não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena, gente. O que mais? Também ele dá o exemplo aqui que você com certeza não vai querer ser rígido como o carvalho oco, que vem a tempestade e ele quebra. Você vai preferir com certeza ser flexível como o bambu, que se curva sobre a tempestade e sobrevive. Acho bem legal essa analogia. E vem falando novamente de desista de todo, nesse momento desista de defender os seus pontos de vista. Se não tiver nenhum ponto de vista para defender, não dará ocasião a que surjam argumentos. Se praticar isso com consistência, se deixar de lutar e resistir, experimentar a plenitude do momento presente, que é uma dádiva. Alguém me disse um dia, diz ele aqui, o passado é história, o futuro um mistério e o presente é uma dádiva. Se aproveitar o presente, né, fundir-se nele na unidade, você vai sentir um fogo, um brilho, uma centelha de êxtase vibrando em todos os seres vivos sensitivos. Ai, isso é tão bom, né? Quando eu comecei a sentir isso, realmente, gente. E quando começamos a sentir essa exultação da alma em todos os seres vivos, quando começarmos a nos familiarizar com essa sensação, a alegria nasce dentro de nós, liberta-nos das terríveis amarras e obstáculos criados pelas pessoas defensivas, ressentidas e angustiadas. Só então sentiremos alegria, despreocupação, prazer e liberdade. Depois ele vem dizer também que, dotado dessa liberdade simples e cheia de alegria, o seu coração sabe sem dúvida que você terá as coisas que deseja quando quiser, porque os seus desejos provêm do plano da felicidade, não do plano da ansiedade e do medo. Você não vai, né, tá ansioso, tentando, né, fazer todas aquelas coisas que a gente já falou que não é legal. Então isso cria o quê? Ansiedade e medo. Então, como é que a gente vai manifestar as coisas com ansiedade e medo? Não dá, né, gente?
os teus sonhos, né, os teus objetivos, eles têm que prover do amor e da felicidade, não da ansiedade e do medo. E depois ele vem falar também que se você conseguir fazer essa combinação de aceitação, responsabilidade e distanciamento, que são ali os 3 componentes, sentirá o fluir da vida sem nenhum esforço. Depois também ele vem dizer que a gente vai poder libertar as nossas intenções, né? A gente geralmente pratica a intenção na quinta-feira, que é a lei da intenção e do desejo, e com distanciamento esperar pela altura própria para os nossos desejos se tornarem realidade. Podemos ter a certeza de que quando chegar à altura certa, elas se manifestarão. Essa é a lei do mínimo esforço. Eu vou contar rapidinho aqui uma experiência própria, que, gente, assim, ó, tudo que eu leio aqui, tudo que eu tô falando pra vocês, que eu falo com o pessoal, com os meus amigos, e as coisas que eu acredito, as coisas que eu comento e tal, eu vivenciei tudo isso, né? Eu sou o tipo de pessoa que não falo, assim, coisas que... E nem isso, né? Se eu vejo alguma coisa que eu acho que aquilo ressoa como verdade, eu vou primeiro aplicar ela. Deu certo? Ah, sim, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Isso realmente aconteceu, isso dá certo. Senão, não tem porquê, né? A gente deixa de lado porque, né, talvez não nos caiba, né? E essa coisa de manifestar assim, dessa forma, com o mínimo esforço, ela é real. A gente estabelece uma intenção, né? A gente vai trazer essa intenção lá pro nosso silêncio, né? Para poder brotar a semente do nosso desejo. E depois o desejo, ele vai fluir sem nenhum esforço. Porque você plantou a tua semente com amor, né? Vocês já devem ter visto a parábola de Jesus Cristo, né? Do que a gente semeia. Não vou contar a parábola agora, mas talvez em outra ocasião, porque eu acho que é oportuno. Mas, né, dependendo de onde que a gente vai semear a nossa semente, né? Ou ela vai nascer, ou ela não vai nascer erva daninha, ou o que ela vai nascer, né? E vai plantar ali tua semente com amor e depois ela vai crescer, ela vai nascer, ela vai brotar. E com o mínimo esforço, porque, tipo, do nada, como eu já falei, sempre falo, vai aparecer uma pessoa, vai aparecer uma situação em que vai te ajudar a realizar isso, porque, né, isso vem na nossa vida, né, direcionado pelas energias do amor divino, porque a natureza quer, né, Deus quer que a gente cresça, que a gente evolua e vai nos trazer um aporte, um suporte para que aquilo aconteça. E não é se matando, não é, né, fazendo aquelas coisas que a gente falou ali antes que a gente vai conseguir realizar isso. E também o distanciamento nisso, eu não sei se é uma frase que ele fala na lei do distanciamento, que é você não vai querer desenterrar as sementes dos seus desejos para ver se elas vão nascer, né? Para ver como elas estão. Tu planta a semente e espera que ela cresça, né? Vai ter que ter paciência, esperar que ela cresça para não ter ansiedade. E agora, já chegamos ao fim e vamos ver agora aqui como aplicar a lei do mínimo esforço, né? Que também são 3 chaves aqui, são 3 passos. Ponho em prática a lei do menor esforço seguindo estes passos. Número 1. Terei de praticar a aceitação. Então, você vai declarar para si mesmo toda quarta-feira ou todo dia que você lembrar. Hoje, aceito as pessoas, situações, circunstâncias e acontecimentos tal como eles se apresentam. Reconhecerei que este momento é como deveria ser, porque todo o universo é como deveria ser. Não lutarei contra todo o universo, lutando contra o momento presente. Aceito as coisas como elas são no momento, não como eu gostaria que fossem. 2. Depois de ter aceitado as coisas como elas são, aceitarei a responsabilidade pela minha situação e por todas as ocorrências que me parecem problemáticas.
Sei que aceitar a responsabilidade significa não culpar ninguém nem nada pela minha situação, muito menos a mim próprio. Também sei que em cada problema se encontra oculta uma oportunidade, e o fato de me manter atento às oportunidades permite-me aceitar o momento que se passa e torná-lo melhor. 3. Hoje meu conhecimento refere-se ao distanciamento. Renuncio à necessidade de defender os meus pontos de vista. Não sentirei necessidade de convencer nem de persuadir os outros a aceitarem os meus pontos de vista. Permanecerei aberto a todos os pontos de vista e não me prenderei com rigidez a nenhum deles. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, com a 4ª lei, a lei do mínimo esforço. Espero que essa sabedoria possa trazer paz e evolução para a vida de vocês e muita luz, como trouxe tanta luz para a minha vida e mudou a minha vida realmente. E que possa mudar também a vida de vocês para melhor, para a evolução, para o infinito e além, tá? Obrigada por assistir. Eu te amo muito, 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 muito. Tenha uma vida muito abençoada. Saranayu. Até amanhã.